hoje a gente tem um dia especial, a gente tem um convidado muito querido, muito amado, Pastor Gino. Vem cá, Pastor Gino. É isso aí, palmas para o Pastor Gino. Tão querido. A gente já se conhece, já vai logo vai fazer 2 décadas, né? E é uma pessoa muito querida. Ele é um servo de Deus. E hoje ele vai trazer a palavra para nós, né? A congregação dele fica em São Paulo, né? No bairro de Moema, Campo Belo, ali do ladinho. E ele vai abençoar a gente com esse tempo tão precioso. Amém? Obrigado, pastor Cris, obrigado, igreja. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui com os irmãos e um privilégio também. É uma honra poder trazer a palavra de Deus hoje à noite. Quando o pastor Christian me perguntou se eu podia, com certeza eu podia. É sempre um privilégio poder pregar e trazer a palavra do Senhor. Amém? Amém. Fiquei muito feliz de ver a igreja crescendo e prosperando. Que louvor maravilhoso. Que graça que foi realmente muito bom mesmo ver a banda aqui cheia e poder também ver quantos irmãos estão somando aqui nessa obra de Deus. É isso aí, o corpo de Cristo é um corpo que cresce e a gente fica muito feliz de ver os irmãos chegando e a igreja crescendo, a igreja avançando, porque a igreja é a igreja de Cristo, a igreja não é nossa. Nós fazemos parte de um corpo de Cristo que é um corpo vencedor. Então o privilégio é nosso de poder fazer parte disso. Amém? Eu alinhei com o pastor Christian antes de o tema da minha palavra, que seria uma palavra mais voltada para ano novo. Então eu sei que os irmãos estão estudando sobre Bíblia e eu vou falar hoje sobre ano novo e vou falar um pouquinho de estudo da Bíblia, mas muito pouco. E o pastor me falou que eu tenho até 10h30, é isso, né? Mas eu queria agradecer o convite da igreja e queria falar que quando o ano acaba e o outro ano começa, algumas pessoas geralmente fazem avaliações. Como é que foi o meu ano que passou? O que eu posso fazer neste novo ano? O que eu posso melhorar? O que eu preciso fazer? E aí começam então a traçar metas e objetivos para a sua vida naquele novo ano. Que a gente chama às vezes de resoluções para o ano novo, né? E talvez você fez algumas metas para o seu ano e você colocou, eu vou trocar de carro, vou estudar, vou me especializar, vou comprar uma casa nova, vou quitar minhas dívidas, vou emagrecer. Alguém fez essa meta ou só eu? Muito bem, porque sempre, né? Aí o Cris me ajuda aqui. Eu vou contar para vocês um segredo só entre nós aqui. Dos 5 quilos que eu me propus a perder no ano passado, só faltam 8. Então, estamos na meta, né? Vamos buscando. Eu não sei também se você fez a resolução de ganhar mais dinheiro esse ano. Também é uma meta que a gente às vezes faz. Ou talvez de fazer uma viagem, ou talvez de fazer uma mudança, ou talvez de você fazer um MBA, uma pós, uma faculdade, enfim. Qual seja a sua resolução, a sua meta para o seu ano novo. Eu queria, dentro disso, pensando então em objetivos e metas e resoluções para o ano novo, eu queria conversar com os irmãos hoje à noite e sugerir para os irmãos, dentro das suas resoluções, 4 resoluções para os irmãos colocarem suas resoluções desse ano. Eu queria pedir para a igreja então para abrirem as suas Bíblias no livro de Colossenses, versículo 3, nós vamos ler os versículos, capítulo 3, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Colossenses 3, 1 e 2. Colossenses foi escrito pelo apóstolo Paulo quando estava preso. Você vê isso no final do livro, né? Paulo escrevendo ali, provavelmente então em Roma, escreveu essa carta para os cristãos de Colossos. E aí eu queria então ler com os irmãos Colossenses 3, versículos 1 e 2. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo,
Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Amém? Amém. E eu queria então, dentro disso, sugerir a sua primeira resolução para você colocar aí nos seus objetivos e resoluções desse ano. Mantenha o pensamento no céu. Mantenha o pensamento nas coisas do alto. Mantenha o pensamento no que é eterno. Mantenha o pensamento no que é de Deus. Coloque o seu pensamento no lugar certo. Onde é o lugar certo? Em Deus. Lembra que eu falei? O apóstolo Paulo estava preso. E o que ele escreve para os irmãos ali? Mantenha o pensamento nas coisas do alto. Então que nesse ano, eu e você, porque quando eu prego para mim também, mantenhamos os nossos pensamentos no que é eterno, no que é do alto. E eu não estou falando aqui para mim e para você que você não deve estudar, que você não deve trabalhar, que você não deve ser o melhor no que você faz, que você não deve se especializar, que você não deve se... Não, porque nós vivemos num mundo onde nós precisamos disso tudo. Então continue a sua vida, continue a fazer as coisas da melhor forma possível, mas mantenha o pensamento aonde? Nas coisas do alto. Uma resolução para nós: dedique-se, pense no céu, envolva-se na obra de Deus. Porque quando eu me envolvo na obra de Deus, eu estou estendendo, estou contribuindo para a expansão do Evangelho de Cristo, do reino de Deus na terra, que é o que o pastor Christian falou. Quantos de nós não queremos ver uma cidade melhor? Para isso, que nós atuamos. Então faça isso, sirva, coloque-se à disposição de Deus. Coloque-se à disposição, sirva. Eu não tenho mais vontade. Ore. Eu nem sei o que eu posso fazer. Procure o pastor, veja um curso de dons, enfim. Entenda qual é o dom que Deus te deu e sirva ao Senhor. Mantenha o pensamento nas coisas que são do alto. Socorra irmãos perseguidos. Aí uma pergunta que eu queria falar: já pensou se Jesus focasse só nas coisas terrenas? O que seria de nós? Então mantenha o seu pensamento nas coisas que são do alto. Mateus 6,33 diz o quê? Buscai o quê? Em primeiro lugar. Por quê? Porque é prioridade do cristão. Busque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, nosso pensamento tem que estar nas coisas do alto. E quando eu tenho pensamento nas coisas do alto, o que acontece? Eu quero ser igual a Jesus. E a minha segunda sugestão de resolução para nós: seja igual a Jesus. Procure imitar o Senhor Jesus Cristo neste ano. E o que quer dizer isso? Legal, mas o que quer dizer? Nos seus relacionamentos, no seu casamento, no seu trabalho, na sua família, no trânsito, amém? Alguém foi tocado agora pelo... Quando você toma aquela fechada, aí você lembra, não, tenho que imitar Jesus. Não, mas Jesus não dirigia. Eu tenho que imitar no meu casamento, na minha vida, nos meus negócios. Eu tenho que ser um imitador de Cristo. Então, segunda resolução para nós: busque ser mais parecido com Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2,5, que a gente acabou de cantar aqui, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, a nossa atitude tem que ser o quê? A mesma de Jesus Cristo.
Se Jesus era misericordioso e não falava mal das pessoas, quem sou eu para falar mal das pessoas? A gente vai chegar ainda nesse ponto, hein? Se Jesus era bondoso e recebia as pessoas a qualquer hora do dia, por que eu não posso receber as pessoas? Por que eu não posso mostrar o amor de Cristo para a pessoa que está precisando? Seja a luz onde você estiver, seja dócil, seja amoroso, lute contra o pecado, seja mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Busque ter sempre as mesmas atitudes de Cristo. É fácil, irmãos? Será que é só difícil para mim? Deixa eu perguntar de novo. É fácil? Obrigado, hein? Ufa, pensei que fosse só para mim. Então, é difícil, mas obedeça a Deus. Viva uma vida bonita, faça o que é certo, busque ser imitador de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Tornem-se meus imitadores. Quem é que está falando isso? Paulo. Como eu sou de Cristo. Então que as pessoas consigam olhar para nós e falar, vou imitar esse camarada, porque ele parece que a coisa está caminhando bem ali. Amém? Então faça disso uma resolução. Eu vou imitar a Cristo. Quando a pessoa que estiver do meu lado ver e falar, vou imitar esse cara porque o cara não fala mal, o cara não reclama, o cara não critica. E não é que crente não tem problema, não. Não, crente não tem problema, por isso que não reclama. Não, pelo contrário, crente tem problema, lógico que tem. Mas não reclama. Busque ser imitador de Cristo. Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5:1. E a imitação, quanto melhor é, quanto mais perfeita é, melhor é. Então, quanto mais próximo de Cristo, mais perfeito na sua imitação você será. Lógico que nós somos pecadores, lógico que não é fácil, lógico que nós vamos continuar pecando, mas a graça de Deus, por mim e por você, alcançou a gente. E falou, apesar do que eu sou, apesar do que o Gino é, eu vou salvar ele. Então, você tem um Deus que se preocupa com você. Você pode sim buscar ser parecido com Jesus Cristo, que deu a sua vida por mim e por você. Diante disso, para você ser um imitador de Cristo, eu queria dar 3 conselhos. Primeiro, passe mais tempo com Cristo. Passe mais tempo com o Senhor Jesus Cristo. Como é que eu vou imitar quem eu não conheço? Como é que eu vou imitar alguém que eu não consigo ver? Como é que eu vou imitar alguém que eu nem presto atenção? Então, para imitar Cristo, você precisa o quê? Conhecer a Cristo. Talvez se você entrou aqui hoje à noite e não entregou sua vida para Jesus, esse Deus é maravilhoso. Você tem que conhecer Jesus. Você tem que conhecer o amor de Deus, que deu o Filho dele para morrer na cruz por mim e por você. Por que nós estamos aqui? Porque nós somos salvos pelo amor de um Deus que tanto amou o mundo, que entregou o próprio Filho para morrer na cruz. E agora, se você já entendeu isso e já entregou sua vida para Jesus, seja mais próximo de Cristo, passe tempo com Cristo, aproveite o tempo com o Senhor Jesus Cristo, separe mais tempo para estar com Cristo, separe tempo para estar com Cristo e dedique tempo para estar com Cristo. Eu trouxe uma frase de Joel Horn que diz assim: é difícil ver Jesus quando se está com pressa. Já pensou o Zaqueu? Jesus vai passar aí, beleza, mas tenho 10 minutinhos só. Se ele passar, beleza, se não, azar o dele. Então, tire tempo para estar com Cristo. Amém? Segunda coisa, dentro dessa parte aqui, dessa resolução de imitação, invista mais tempo na leitura da palavra. Percebeu que eu usei a palavra investir? Porque quando você lê a Bíblia, quando você tem tempo para ler a Bíblia, você o quê? Você está investindo. Não é gasto de tempo. Você está investindo na sua vida.
Já parou para pensar que Deus deixou a sua palavra para nós, para a gente ler? Por que será que Deus deixou a Bíblia para nós? Para a gente ler. A própria palavra de Deus está aqui à nossa disposição. Então, invista mais tempo na leitura da palavra de Deus. Se você correr aí, Colossenses 3,16, leia comigo, por favor. Diz assim, só descer um pouquinho os versículos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Então, invista mais tempo na palavra de Deus, invista mais tempo em conhecer a Bíblia. Por exemplo, eu queria entender por que a Bíblia tem Velho e Novo Testamento. Eu queria entender por que são tantos livros. Eu queria entender por que livro tal está aqui e não está ali. Não entendo. Converse com o pastor aqui. Pastor, me explica, por que a Bíblia está ordenada? Como foi que a Bíblia chegou neste livro, nesses 66 livros? O que é inspiração da Bíblia? E o que é revelação? E o que é iluminação? Pergunta para o pastor. Aproveite o tempo que Deus te dá e conheça mais a sua palavra. Invista tempo, leia a Bíblia, leia, conheça. Tenha reverência pela palavra de Deus. Tenha reverência pela palavra de Deus. Olha uma frase de Calvino. Observe que a mesma reverência que temos para com Deus também se deve à Escritura, porque ela procede unicamente dele. A Bíblia é a palavra de Deus. Então você e eu precisamos também ter reverência pela palavra de Deus. Eu trouxe alguns versículos e eu queria que você então prestasse atenção sobre a leitura da palavra. Salmo 119:1. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Quer ser feliz? Viva conforme a lei do Senhor. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Salmo 119:9. Salmo 119, 133. Dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. Deuteronômio 8:6. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia. Não entendi um texto aqui. Pastor, me ajuda? Leia. Tem irmãos nossos que não podem ler a Bíblia e sofrem perseguição. Então leia, aproveite que você tem a Bíblia. Eclesiastes 12:13, né? Livro de sabedoria, escrito aí por Salomão, muito provavelmente aí, né? Olha como é que ele acaba o livro. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. O homem mais sábio do mundo. Presta atenção como ele conclui. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Amém? Tema a Deus e guarde. Agora, como é que eu vou guardar os mandamentos? Lendo a Bíblia e obedecendo e praticando. Pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus. Você tem sido regenerado pela palavra de Deus? Amém. Você tem sido regenerado pela palavra de Deus? A Bíblia tem feito parte da sua vida? Você e eu temos sido regenerados pela palavra? Por meio da palavra de Deus viva e permanente. Teve um pastor, William Plumer, pastor presbiteriano, que viveu entre 1802 e 1880, que diz assim: a Escritura não é apenas pura, é também purificadora. Amém? Então deixa a Bíblia entrar em você, deixa a Bíblia te transformar, tira um tempo seu com Deus através da palavra de Deus. Leia, abra o coração, peça para o Espírito Santo iluminar o seu entendimento.
Tenha um tempo de qualidade de leitura. Pastor, eu não sei nem por onde começar. Pastor Cris te fala, começa por aqui, vamos lá, vamos caminhar junto. Leia e deixe Deus te transformar. E aí você confessa os seus pecados, porque a Bíblia vai te mostrar muita coisa. Confessa, pede perdão, deixa a Bíblia te regenerar e veja como a Bíblia realmente é transformadora. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Aí eu trouxe aqui uma frase de Martinho Lutero que diz assim, aquele da Reforma, presta atenção: não fiz nada, a palavra fez e realizou tudo. Amém? Então entenda a importância da palavra de Deus. Para mim, para você e para o homem. Terceiro ponto aqui dentro de ser mais parecido com Cristo, invista mais tempo da sua vida em oração. Orar, irmãos, não é perdido tempo. Invista mais tempo em oração. Abre comigo, por favor, Marcos capítulo 1, versículo 35. Você quer ser imitador de Cristo? Você quer ser mais parecido com Cristo? Olha só, Marcos capítulo 1, versículo 35. Olha o que a Bíblia fala. Marcos 1:35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Amém? Então, invista tempo da sua vida em oração. Tire um tempo, fale, eu vou orar. Eu vou orar. Lutero falou assim: se tenho muita coisa para fazer, duplico meu tempo de oração. O camarada era bom, né? Então, aproveite o tempo com Cristo, aproveite o tempo com Deus, separe realmente tempo para você orar, separe tempo para um devocional seu com Deus, de leitura da palavra de Deus, deixe a Bíblia falar com você, leia, ore. Deus está de braços abertos. Já pensou? Para pensar, o Criador do universo está de braços abertos e com os ouvidos prontos para ouvir a sua oração. Deus que criou tudo, as estrelas, chama as estrelas pelo nome, elas lhe obedecem, como diz a Bíblia. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus criou esse planeta e tudo mais, está lá. Ouvindo a minha e a sua oração. Então aproveite, ore, fale com Deus, agradeça a Deus, peça, coloque o seu coração diante de Deus. Você pode orar para Deus, você pode e você deve colocar as suas angústias diante de Deus. Deus nos ama e Deus está de braços abertos. Salmo 40, 17. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Amém? O Senhor. Eu preguei um dia desse e eu falei, eu nunca na minha vida fui dormir preocupado se o sol ia estar lá no lugar dele ou não. Nunca. Todo dia que eu acordo, o sol está lá. Vocês acreditam nisso? Que situação? Por quê? Porque Deus mandou. Deus ordenou, falou assim, vai ser assim e acabou. Ah não, mas tem dia que tem muita nuvem, eu acho que o sol não está lá. Está lá. Por quê? Porque Deus mandou. E Deus é todo poderoso, Deus é onipotente, Deus é maravilhoso, Jeová Jiré, Deus provedor, Deus Shaddai, Deus todo poderoso, que está ali com o ouvido pronto para escutar você e eu.
Não importa o tamanho do seu problema. Não importa o tamanho da sua necessidade. Talvez você tenha uma doença incurável. Talvez você tenha uma situação na sua família de alguém que precisa de um milagre de Deus. Talvez você tenha uma situação que aos olhos humanos não tenha solução. Mas Deus é tão bom e na sua palavra está escrito que Deus é Deus dos impossíveis. Por isso é importante você ler a Bíblia. Deus é Deus do impossível. Eu posso pedir para Ele então. Já pensou? Posso orar e pedir para Deus. Então ore, aproveite. Deus é bom. 1 Tessalonicenses 5,17, orem continuamente. Efésios 6,18, orem no Espírito em todas as ocasiões. Então, nesse ano, faça uma resolução de orar mais. Orar, ler a Bíblia, imitar o Senhor Jesus. Amém? Alguém ainda está acordado? Deixa eu ver assim. Terceiro, passe mais tempo em comunhão com seus irmãos em Cristo. Né? Aproveite o tempo em comunhão com o corpo de Cristo. Ó, o ano está começando. Pastor, o que vai ter aqui de evento na igreja? Eu vou. Passe mais tempo com os irmãos em Cristo. É muito legal, né? Lá na igreja às vezes a gente faz um churrasco, batismo, churrasco e alguma coisa, churrasco e alguma mais. Mas é muito legal. Aqui é pizza, então pizza, vocês me convidem, tá? E também é muito bom. E aí vai jogar uma bola, tomou uma entrada do irmão, você não tem que perdoar 70 vezes 7? É dureza, né? Então tem que perdoar. Mas é muito bom conviver com os irmãos. Salmo 133:1, que os irmãos devem saber de cor. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem. Então aproveite o tempo com os seus irmãos em Cristo. Aproveite, a igreja faz atividades. O que eu posso fazer? Domingo eu tô lá. Domingo eu tô lá. Venha para a igreja. Olha que legal. A gente em casa é assim, domingo é igreja. Ah, não, mas vai ter não sei. Não, vai ter também, mas a gente vai na igreja. Venha para a igreja. Olha só que bacana, você pode se reunir com os irmãos, com o corpo de Cristo. Ah, não, mas eu já falo, olha, pastor, eu já leio a Bíblia, já faço oração, dou dízimo, nem preciso ir na igreja. Não, você precisa ir na igreja. Você precisa estar com o corpo de Cristo, porque você é parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, irmãos, você vai conviver com aqueles seus irmãos legais, mas você vai conviver com aqueles que você vai aprender a amar, vai aprender a perdoar, vai exercer a misericórdia, a graça, aí vai. E assim como eles também. Então passe mais tempo, aproveite para passar mais tempo com os irmãos em Cristo. Leve seus filhos nos eventos da igreja. Vai ter acampamento aí de adolescentes. Eu não vou falar que eu vou trazer meu filho, tá, Cris? Só por causa da distância. Mas aproveite, leve os seus filhos nos acampamentos, leve os seus filhos nos eventos da igreja. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então escolha amar o seu irmão. Né? Conviva mais com o seu irmão. O ano está aí, a igreja está crescendo. Conviva com os irmãos em Cristo. O que eu posso fazer para estar mais próximo? O que eu posso fazer para estar na igreja? O que eu posso fazer para servir na igreja? Por exemplo, eu posso abrir minha casa para um pequeno grupo? Eu posso. Acho legal receber as pessoas. Não sei pregar, mas acho legal. Ah, não, posso ensinar num pequeno grupo. Eu e o Alexandre, há muitos anos atrás, né, Ale? A gente fez isso lá na IBNU em São Paulo. Né? Era na casa lá do Ale. Né? E a gente começou lá um pequeno grupo. Então faça isso, aproveite.
Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. 1 Pedro 1:22. Então ame o seu irmão, aproveite o tempo para passar com os irmãos em Cristo. E a quarta e última resolução que eu deixaria aqui neste ano, fale de Jesus. Pregue o Evangelho, fale da mensagem de Cristo, evangelize as pessoas, leve o Evangelho adiante. O Evangelho é o poder de Deus, amém? O Evangelho é a mensagem de salvação da alma. O Evangelho é a mensagem de um Deus bondoso. Por isso, o Evangelho, as boas novas. Um Deus que antes de eu nascer já tinha me dado a salvação. Já pensou? Não dá nem para entender. Eu não fiz nada e Deus já tinha providenciado a salvação para mim. Por isso que o cristianismo é um Deus bondoso que enviou o Filho Jesus e morreu naquela cruz. Eu colocando a minha fé em Jesus, entendendo isso, sou salvo. E aí eu vivo uma vida de fidelidade a Deus. Marcos 16:15, se você puder abrir comigo, por favor. Evangelho de Marcos 16:15. Essa é uma ordem de Jesus para todos nós. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Então, nesse ano, fale mais do amor de Cristo, leve o Evangelho para as pessoas, peça para o Espírito Santo te ajudar, peça para o Espírito Santo te usar. Eu não consigo, peça, ore, traga mais pessoas para Jesus, fale de Jesus, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Efésios 5:16. Então, fale do amor de Cristo, leve a mensagem de salvação para as pessoas. Quer ver? Mateus 9:35, se você puder abrir comigo, Mateus 9:35. É para imitar Jesus? Olha só, Mateus 9, versículo 35. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e, o que está falando aí? Pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Então fale de Jesus, aproveite as oportunidades, como diz aqui uma frase de Wilson Carlisle, que evangelização é a tarefa perpétua de toda a igreja, não o passatempo peculiar de alguns de seus membros. Então eu e você precisamos evangelizar. Para terminar então, só relembrando aqui, primeiro, pense nas coisas que são do alto. Mantenha o pensamento nas coisas eternas, nas coisas que são do alto. Segundo, imite o Senhor Jesus Cristo. Busque ser mais parecido com Cristo. Amém, irmãos? Terceiro, invista mais tempo com os irmãos em Cristo. Aproveite mais o tempo com seus irmãos em Cristo. E quarto, evangelize mais. Fale mais de Jesus, leve o Evangelho, leve as boas novas de salvação para as pessoas. E para terminar, eu queria ler, então, aí mesmo em Colossenses 3, versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Deus foi tão bom que deu seu Filho por mim e por você. Aproveite o tempo com Cristo, aproveite este ano, dedique-se à oração, à leitura da palavra. A Bíblia é um livro fantástico e transformador. Leia a Bíblia. Aproveite o seu tempo com Cristo e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.
aproveitar, fomos preciosamente abençoados, né, pela exposição da palavra, pela bênção que o pastor Gino é para nós, um homem de Deus que tem se dedicado a essa palavra, a esse Cristo. Alô. Então, um homem de Deus e precioso para nós, né? E a gente teve a oportunidade de ouvi-lo e que a gente possa abençoá-lo, né, com a nossa oração e que ele possa continuar aí a servir junto com a sua esposa e os seus filhos. Então vamos ficar de pé. Vamos orar juntos. Quanta coisa boa, Senhor, nós tivemos nesse tempo aqui juntos. Tivemos louvores, cantamos a Ti, tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor fará nas nossas vidas. O Senhor tem nos dado a oportunidade de entregar as nossas ofertas a Ti. A gente teve um tempo precioso de intercessão, onde pudemos lembrar daqueles que a gente ama, a gente pôde lembrar das coisas que a gente é grato, né, das coisas que nos são necessárias e clamamos ao Senhor aqui juntos. Lembramos dos eventos, das coisas que a gente tem planejado fazer como igreja. Nós pedimos a Tua bênção também aqui, Senhor. Nós ouvimos as Tuas palavras, Suas palavras de sabedoria, de edificação, de amor, de cuidado, de graça. Nós ouvimos também da boca do pastor Gino, Senhor, que veio trazer essa palavra para nós. O Senhor venha abençoar, Senhor, a casa dele, a vida dele, traga ele, Senhor, com poder, Senhor, para ele poder continuar te servindo. Pessoas possam entregar suas vidas a Jesus Cristo, Senhor. Que a gente possa ter agora um momento precioso de comunhão, que a gente possa se alegrar, que a gente possa celebrar, né, os irmãos que vieram se juntar conosco na IBNU, Senhor. Que a gente possa ter um tempo maravilhoso, um fim de noite precioso, Senhor, e que o resto da nossa semana seja assim também abençoado, Pai. Obrigado, Senhor, por todos que vieram, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. A gente vai ter agora esse tempo de comunhão juntos ali fora, né? Quem está participando, né, do projeto de assistência, pode ficar, vamos celebrar juntos, depois a gente conversa ali juntos. E sempre lembrando, né, não sei quem que me pediu Bíblia, eu trouxe as Bíblias aqui, lembrando que a gente está fazendo aí esse ano, né, da leitura da Bíblia. Então quem está sem Bíblia, venha me procurar. E quem quiser fazer um devocional sobre um livro do Novo Testamento, também me procura, né, que a gente vai fazer esse devocional juntos como igreja. Amém? Então vamos lá. Deus abençoe e vamos louvar ao Senhor.